este é mais um vídeo da série O Evangelho de Forma Simples. Já falamos no primeiro vídeo um pouco sobre Deus, né? Procurando definir, embora não seja algo fácil, eu diria que impossível definir Deus em toda a sua essência, em toda a sua grandeza, mas nós temos a obrigação de conhecer o suficiente para falar um pouco para as pessoas que têm aí o interesse ou buscam uma aproximação, enfim. E falamos no segundo vídeo sobre a Bíblia, a composição, enfim, toda a estrutura que tem a Bíblia, um pouco sobre como ela é montada, algumas dicas para a leitura, porque a Bíblia é a fonte de informação e de conhecimento de Deus. Se você quiser conhecer Deus e a sua vontade, todo o seu plano de redenção, de salvação, de vida eterna, a Bíblia é a fonte, é a origem de todo esse ensinamento, de todo esse conceito. Então, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre a Bíblia. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a santificação, né? O que é, né? Qual o peso que ela tem na vida de um cristão, enfim. O versículo base que eu escolhi para falar nesse vídeo está em 1 Pedro 1,15. Ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A gente percebe aqui que existe um imperativo, ou seja, uma ordem, uma determinação, não é algo opcional, né? A ideia o imperativo traz essa ideia de alguma coisa meio que uma ordem, meio que um comando, uma determinação. Então, ser santo, né, é uma ordem, né? É uma orientação firme, é uma determinação, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a sua maneira de viver. E interessante que a determinação ou a orientação é para ser santo em toda a vossa maneira de viver. Não é ser santo só na igreja ou ser santo só em uma determinada área da tua vida. A santificação ela é pedida, ela é orientada para que seja aplicada em toda a maneira de viver. Para a gente entender melhor a santificação, o que ela é, qual a importância dela, enfim, a gente precisa primeiro entender o sentido do que é santo. Segundo o dicionário, a palavra santo significa ou refere-se à divindade, algo considerado sagrado, está relacionado com ritos sagrados, religião, ou também santo é alguém que recebeu a canonização, passando a ser cultuado pelos fiéis. Santo também é aquele que vive de acordo com as leis de Deus, da igreja, aquele que é puro na sua essência, perfeito, que demonstra inocência, simples, cuja conduta serve de exemplo, de modelo, que não se corrompe ou não se viola, que não se consegue violar nem corromper, né? Que faz bem, que tem utilidade, eficaz. Esse é, segundo o dicionário, aí, o conceito de santo, a definição de santo. Para a Igreja Católica, santo é alguém que de forma comprovada tem 2 milagres atribuídos a si, sendo que existe uma prerrogativa para o Papa, no caso, dispensar o segundo milagre. Ou seja, para ser santo, segundo a Igreja Católica, e entrar no rol dos santos da Igreja Católica, a pessoa tem que ter uma vida, todo um processo, claro, mas tem que ter 2 milagres comprovados. Ou o Papa tem a prerrogativa de dispensar um. Então, uma pessoa pode ser considerada santa, segundo a Igreja, se tiver algum milagre comprovado atribuído a ela. Claro que isso tem todo um processo, mas, enfim, essa é a definição de santo segundo a Igreja Católica. O
que é santo segundo a Bíblia, né? Aí a gente tem que ver realmente alguns versículos da Bíblia para trazer aí à luz da Bíblia o que é santo para a Bíblia, né? Vamos começar lá em Êxodo. Em Êxodo 19:6 tem um versículo onde Deus faz uma promessa que vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Deus prometeu a Abraão que faria de Abraão uma grande nação, faria de Abraão seu povo. E quando Deus tira o povo lá do Egito, enfim, e leva para a terra prometida, lá no início de tudo, nos livros, já dos primeiros livros da Bíblia, a gente já vê aí esse termo santo, ou sendo atribuído ao povo de Deus. Em João 17:11 aponta Deus como sendo santo. Em Marcos 4:8 aponta, em Marcos 1:24 aponta Jesus como sendo santo. Em Atos 4:8 a gente vê Pedro, apóstolo, sendo considerado santo. E Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. E Filipenses 4:21 aponta todos os que aceitam Jesus como irmãos e como santos. Olha que legal, né? Então, resumindo, né? Segundo a Bíblia, Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo, os apóstolos são santos e todos aqueles que aceitam Jesus se tornam santos. Olha esse outro versículo aqui, está em Colossenses 2:10, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vós receberam a plenitude. Olha só, a plenitude, a santidade ou a condição de ser santo está relacionada ao fato de estar em Jesus. Veja bem, aqui a gente começa já a entender algumas coisas. Este santo, ou esta condição, ou esse estado, essa posição de santo, quando a Bíblia coloca Pedro, os apóstolos, quando a Bíblia afirma que os apóstolos, quando a Bíblia afirma que todos os que aceitaram Jesus são santos, o povo santo, esse santo é posicional. O que quer dizer isso? Estar na posição. Tem o direito de ser considerado santo. Por quê? Logo, se eu me tornei filho de Deus e Deus é santo, como filho ainda que adotivo, eu sou e passo a ter ou estar na posição também de santo, pertencer a um grupo de santos. Então aí nós estamos entendendo uma situação já um pouco diferente, o santo posicional. Isso significa que todo aquele que está nele, ou que aceita Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador da sua vida, se torna santo no momento da conversão, se torna santo posicional. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós falamos aqui que quem aceita Jesus, quem está em Deus, tem o Espírito Santo, é santo, santo posicional. Estou na posição de santo, eu sou agora um filho de Deus, tenho Jesus Cristo, eu sou um santo. Agora, a partir desse momento, eu preciso santificar toda a minha maneira de viver. Aí então começa o processo de santificação da minha maneira de viver. Bom, a santificação, como nós falamos da Igreja Católica, ela também é um processo onde a pessoa tem que ingressar, né,
na vida cristã ou na Igreja Católica. Ela passa por todo um processo de crença em Deus, nos termos da Igreja, tem uma vida no ministério até a beatificação, que é o processo de reconhecimento. Aí é onde a Igreja Católica e, enfim, todo o sistema deles ali, o processo, inclusive incluindo o Papa, carimba ou determina que aquela determinada pessoa, pela vida que teve, pelo milagre comprovado, é uma pessoa santa ou um santo. Esse é o processo da Igreja Católica. Já nós vimos que na Bíblia funciona diferente, que nós nos tornamos santos assim que aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo, ou seja, no momento da conversão. Mas a Bíblia, ela não fala só do fato de ser santo ou se tornar um santo. Ela fala que o santo posicional precisa ter uma vida santificada, ou precisa santificar todo o seu modo de viver. E a santificação, diferente da conversão que o torna santo, que a conversão é um estado. Eu não era convertido, conheci, aceitei Jesus, Jesus me deu o Espírito Santo, é a conversão, né? Que a gente também pode chamar de batismo com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Isso é imediato, aconteceu. A santificação é um processo. Quando você aceita Jesus e Jesus o aceita como filho e você se torna santo, você não está santificado, não tem toda a sua vida santificada, transformada. Isso é um processo que nós chamamos, e a Bíblia chama de santificação, que é você tornar todo o teu ser e o teu modo de viver aproximado e o mais aproximado possível dos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, do que Deus é, do que Deus propõe. A gente vai falar um pouquinho à frente sobre esses atributos comunicáveis, porque nós falamos em um vídeo anterior sobre atributos incomunicáveis, que é onipotência, onisciência e onipresença. Ou seja, estes atributos Deus não disponibilizou para nós, para os homens. Deus disponibilizou o que Ele é, ou seja, os seus atributos comunicáveis, que são atributos ou coisas que Ele é, comportamentos que Ele tem, que nós precisamos aprender, praticar e ter. E quanto mais eu conseguir absorver e praticar esses atributos, eu vou me parecendo com Deus, dentro do que Ele permite que eu me pareça. Aí é onde eu vou alcançando então um nível de santidade, porque eu estou me aproximando do nível e das práticas de Deus e do que Deus é. Aí eu vou aumentando então o meu nível de santidade. Santo é todo aquele, esquecendo todas as outras definições agora, acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus e é a fonte mais preciosa, mais segura de informação nesse sentido do que envolve a questão da santidade. Então, por acreditar na Bíblia, por achar que a Bíblia é a fonte mais correta, mais precisa, mais importante sobre esse tema, eu me coloco e coloco para você resumindo assim, que todo aquele que aceita Jesus e o coloca como Senhor de sua vida, Jesus também o aceita e se torna um santo. Este santo é o santo posicional. E todo aquele que se torna filho de Deus por aceitação de Jesus e porque Deus o aceitou, recebe então a orientação para que se torne para que se tenha uma vida de santidade a caminho da plenitude. Então a santidade é resultado da santificação, que o processo para se tornar cada vez mais santo e atingir a santidade ao nível da plenitude. É mais ou menos isso. Então, se você quer ser santo, posicional e ainda não é, aceite Jesus na tua vida e você vai se tornar filho de Deus, santo posicional.
E se você quiser ter uma vida em santidade ou atingir o nível de santidade que está dentro da vontade de Deus, então pratique a santificação, que é um processo para se atingir o nível cada vez melhor, tá certo? Mas a salvação de uma pessoa não consiste no que ela faz, nos seus feitos. A salvação a salvação não é pelas obras. A salvação é graça. E a salvação faz com que alguém se torne santo. Agora, a santidade não torna alguém salvo. Ok? Então, para você ter a vida eterna e a salvação, que é tema de um outro vídeo, é preciso que você aceite Jesus, se torne um santo, porque Jesus é santo, e santifique-se ao nível de alcançar a maturidade até a plenitude, mas a plenitude não é para agora. Todo crente, todo cristão diz que tem um texto da Bíblia de referência que gosta e que é a base, né, da sua crença, da sua fé, ou seja, o seu texto preferido. O meu é esse aqui, é a primeira epístola de João, capítulo 3, ele diz assim, versículo 1, vede, olha só, né? Vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Olha só, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Se Deus é santo, eu sou filho, logo eu sou santo. Santo posicional, porque sou filho, ok? E continuando o versículo, em realidade somos filhos de Deus. Está vendo a reafirmação? Em realidade somos filhos de Deus. Agora, por esse motivo, o mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece e nos rejeita? Porque não conhece a Ele mesmo, o próprio Deus, né? E as coisas de Deus para o mundo é loucura. Aí o versículo 2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Aí talvez isso responda, talvez não responda claramente aquela pergunta, todos somos filhos de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é criatura de Deus, né? Agora, veja bem, vou repetir o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora quando? Agora quando reconhecemos Jesus como Senhor, aceitamos a Jesus Cristo. Essa aceitação dele como Senhor de nossas vidas faz com que Deus nos receba também como filho. E aí continua o versículo. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, a segunda vida, seremos semelhantes a ele, né? Então veja bem, o objetivo final de uma vida cristã é essa semelhança, essa proximidade do que Deus é naquilo que Deus permite que sejamos. Essa é a plenitude, né? Agora, isso não vai acontecer agora. Talvez a má notícia, a coisa difícil é que nós precisamos ser santos. Ser santos em todos os aspectos e áreas das nossas vidas. E isso não é fácil. É um processo que não é fácil, não é simples, mas é possível. Mas a boa notícia é que não seremos plenos, não vamos conseguir isso na totalidade, do jeito que Deus gostaria, até que nós gostaríamos, porque é muito difícil, nós somos pecadores, estamos sujeitos às tentações desta vida. O próprio Jesus Cristo entendeu, compreendeu isso. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso sacrifício. Agora a plenitude, nós vamos alcançar aí quando então formos arrebatados, ou então depois aí que finalizarmos o nosso período aqui, ou depois que tivermos a morte da carne ou dessa vida, e então entrarmos aí no processo da vida eterna. E o versículo 3 diz assim, e todo aquele que tem nele esta plena confiança, ou seja, de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele tem preparado para nós a vida eterna, todos que têm nele essa confiança de que Ele é o caminho para isso, né? Aí vem a ordem de novo, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro, ou seja,
santifique-se.